Hoje nós vamos ter mais uma aula, nossa última aula sobre conhecimentos gerais, né? E essa aula de hoje ela será marcada por uma revisão que nós vamos fazer. Vamos estudar também algumas atualidades que eu preparei para vocês. Desastres ambientais no Brasil, vai estar dentro de atualidades também. Os sítios arqueológicos, o mundo de trabalho na atualidade, eu acabei colocando também dentro das atualidades e algumas dicas finais. Não se preocupem com a tosse, o tempo frio me faz ficar um pouco com o pulmão cheio, né, como diria os antigos. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Esse será nosso conteúdo e vamos começar o nosso estudo. Começando então pela revisão, né, pessoal? E a revisão, a primeira coisa que nós vamos revisar é a história de Goiás. Vocês lembram lá na nossa, se eu não me engano, na nossa primeira aula, que nós falávamos sobre a história de Goiás, como que os primeiros bandeirantes ou as primeiras bandeiras chegaram até aqui o nosso estado, com Bartolomeu Bueno da Silva, né? O Bartolomeu Bueno da Silva que vem trazendo toda a sua expedição de exploração e mineração e vai lá para a região do Rio Vermelho, que hoje nós conhecemos como cidade de Goiás, ou Goiás Velho para alguns, né? Então a região de Rio Vermelho foi a primeira região ocupada, né? A primeira região ocupada do nosso território, que hoje nós chamamos de estado, beleza? Fundou-se lá, né, quando os primeiros bandeirantes chegam, junto com Bartolomeu Bueno, fundou-se o Arraial de Santana, que depois foi chamado de Vila Boa, e mais tarde cidade de Goiás, sendo então a capital do estado ou do território por 200 anos. Tranquilo? O povoamento determinado pela mineração, isso aqui foi uma frase que eu falei para vocês, né, lá naqueles dias, como ali essa região foi fundada por mineradores e bandeirantes, né, era uma comunidade de exploração, então a gente tem que ver o que esse povoamento gera, né? E o povoamento determinado pela mineração de ouro é um povoamento mais irregular, né, e mais instável, sem nenhuma ordem. Por isso que quem já foi em Goiás velho, se for ver a região realmente lá onde acontecia a mineração, vai ver que é muito irregular, muitas coisas ficaram abandonadas e tal, assim como aconteceu lá em Serra Pelada, na região do Amazonas. Porque o pessoal chegava, até aqui, né, no tópico final aqui desse slide, o pessoal chegava, fazia sua mineração, construía suas barracas, suas casas de madeira mesmo, quando acabava o ouro, eles iam para outra região. Isso foi muito prejudicial. Hoje, Goiás Velho conseguiu se recuperar, graças aí também aos investimentos, né, de cultura e turismo. Goiás Velho ele consegue sair dessa irregularidade territorial e organizacional da sua região. Vamos lá para próximo slide. No nosso estudo sobre a história de Goiás, eu falei sobre a Revolução de 1930, né, que é quando Getúlio Vargas consegue chegar ao poder, depois que tem aí a quebra da oligarquia do café com leite, Júlio Prestes e Washington Luiz do lado de São Paulo, Getúlio Vargas com João Pessoa do lado de Minas, e com toda essa quebra dessa oligarquia e o início de uma revolução, Getúlio Vargas consegue derrubar os paulistas e chegar ao governo. Então, quando Getúlio Vargas ele chega ao governo em 1930, após a Revolução, ele nomeia como interventor seria o governador, viu, pessoal? Na época de Getúlio Vargas não se tinha o nome governador, ele trocou o nome para interventor. E o interventor goiano, então, vai ser nomeado o grande Pedro Ludovico Teixeira, que dá nome à Praça Dr. Pedro Ludovico lá em Goiânia, ao Palácio Dr. Pedro Ludovico. Beleza? Que seria aí o primeiro governante do estado de Goiás nesse momento da era Vargas em diante, beleza? Então, Pedro Ludovico Teixeira, né? Quem foi esse cara? Ele nasceu lá na cidade de Goiás, na região do Rio Vermelho, em 1891. Ele foi fortemente engajado, né, na Revolução de 1930,
lá em Rio Verde, onde ele morava na época, e exercia a profissão de médico, beleza? Com o movimento vitorioso, no caso, o movimento da Revolução de 1930 de Getúlio Vargas, ele que havia sido preso e estava sendo conduzido para a cidade de Goiás, foi posto em liberdade e formou a junta governamentista com 3 membros, que vai ser um bispo, um colega dele da época da Revolução e ele, beleza? Aí, continuando, então, sobre Pedro Ludovico. Por que que eu estou falando de Pedro Ludovico, né, pessoal? Só explicar para vocês, revisando ele. Porque é importante, é um cara que muda o aspecto goiano, porque ele vai mudar a capital de Goiás. Né? Peraí, tá travando aqui, pessoal. Deixa eu ver o que está acontecendo. Beleza, beleza, voltou. No mesmo ano que assumiu o governo, no mesmo ano que Pedro Ludovico assumiu o governo, inicia então a Marcha para o Oeste, que é o projeto de modernização. Quando a gente vai estudar dentro da história a Era Vargas, nós precisamos estudar a Marcha para o Oeste, que é quando começa o processo de modernização do Centro-Oeste, que hoje nós conhecemos como Centro-Oeste, né? Vocês têm que lembrar que a colonização do Brasil, ou a exploração do Brasil, ela começa do litoral ali, vindo para o oeste, beleza? Na verdade seria assim, né? Da posição que eu tô. Começa do litoral e vem para o oeste. Então, por isso que é chamado aí de marcha para o oeste, tranquilo? Com isso acontece, com essa marcha para o oeste e o projeto de modernização, acontece aí, ocorre a construção de Goiânia, né, que lá onde era a região de Campinas, a estratégia política para enfraquecer o coronelismo, na época representado pela família Caiado, beleza, que como a gente estava, anos antes, a gente estava no período da Primeira República, da República Velha, no período da República Oligárquica. Então a gente vai ter os coronéis aí, voto de cabresto, algumas coisas. Não vou entrar tanto nesses aspectos históricos, porque não interessa tanto a vocês nesse momento, mas só para vocês entenderem. Então a família Caiado era os maiores coronéis aqui da região de Goiás. E a mudança do centro administrativo da área de influência do Caiado, né? O Caiado ele tinha muita influência lá na região de Goiás Velho. Então, quando muda o centro administrativo para Goiânia, lá para Campinas, aí fica mais distante das fazendas, né, da família Caiado. Na realidade, a ideia de mudar a capital de Goiás não era um desejo só do Dr. Pedro Ludovico, beleza? Que foi o fundador de Goiânia. Lá em 1830, 100 anos antes, né, o segundo governador de Goiás, no Império, o Marechal de Campo Miguel Lino de Moraes, já tinha manifestado o desejo pela primeira vez. Tranquilo? Então agora vamos falar sobre a construção de Goiânia, né? Então, em 1932, 2 anos depois de Getúlio Vargas ter assumido o poder do Brasil, foi assinado o decreto de número 2.737, de 20 de dezembro, né, desse mesmo ano, de 1932, nomeando uma comissão que, sob a presidência do bispo, né, Dom Emanuel Gomes de Oliveira, então bispo de Goiás, escolhesse o local onde seria edificada a nova capital do estado. Reunida em 4 de março de 1933, um ano após o decreto, né, a comissão concluiu que, pela escolha da região de Campinas, hoje atual Goiânia, em 24 de outubro do mesmo ano, houve o lançamento da pedra fundamental no local onde está a sede do governo estadual, lá na Praça Doutor Pedro Ludovico. Tranquilo? Aí vamos falar um pouquinho novamente sobre os símbolos de Goiás, né? O primeiro símbolo é o brasão, né? As armas de Goiás aí, que vocês já conhecem, mas vamos revisar. O brasão, que é o coração, Goiás, o coração do Brasil, né? Isso é o nome desse brasão, Goiás, o coração do Brasil. O que simboliza? A paisagem superior do escudo representa o território, que hoje é a capital federal, Brasília, né? Então, essa paisagem. O rebanho exemplifica o papel, a principal atividade do Estado, no nosso caso aqui a agropecuária. Também aparece na imagem ramos de café e de fumo, beleza? Hastes de arroz e de cana, outros importantes
produções de Goiás. Então aqui a gente vai ter hastes de café, nós vamos ter o fumo, nós vamos ter arroz e nós vamos ter também cana-de-açúcar, né? Arroz e cana-de-açúcar, que é a nossa o principal cultivo aqui da região de Goiás. Claro que também é até bacana a gente falar sobre isso, nós vamos ter aí, hoje nós temos o Goiás sendo beneficiado pelo governo para a produção de mandioca, principalmente para a produção agora lá no norte de Goiás, que tem mais capacidade para produzir mandioca, então o governo deu um benefício para eles e o governo compra novamente essa mandioca para produzir a cerveja Esmera, que foi lançada aí pelo governador Ronaldo Caiado. Esmera de Goiás, feita por goianos para goianos, viu? É uma iniciativa e uma atualidade de Goiás. Para que ele fez essa iniciativa? Para desenvolver o norte do estado de Goiás, tranquilo? Vamos lá, o campo amarelo, né, com o losango vermelho à direita, representa a riqueza mineral, então a região aqui do Rio Vermelho, beleza? No campo azul, ao lado esquerdo, temos a Cometa Biela, que simboliza o rio Araguaia no ponto do seu curso, que, dividido em dois braços, forma a Ilha do Bananal. Então é esse aqui, ó, que forma a Ilha do Bananal. Os anéis de cor amarela que circundam o coração em sentido vertical e os demais da mesma cor no sentido horizontal representam as principais bacias do estado, Tocantins, Araguaia, e os 12 principais rios do estado que correm para a região sul, beleza? Então temos aqui, não, na verdade é esses daqui, viu, pessoal? Perdão, é esses daqui, que aqui não dá para ver muito bem as cores, mas seria isso. E por fim, o prato, onde partem as lavadeiras na parte inferior do escudo, remetem à descoberta de Goiás, quando Bartolomeu Bueno, né, ateu fogo em aguardente, impedindo, segundo a lenda, a sanha guerreira do gentil Goiás, ou seja, dos índios matar Bartolomeu Bueno, viu? O grande diabo velho. Então vamos lá, agora os símbolos da bandeira, né, da bandeira do estado de Goiás. Então a bandeira está aqui, logo aqui abaixo, né? Símbolo oficial do estado de Goiás, a bandeira foi instituída pela lei de número 650 de 30 de julho de 1919 e criada pelo goiano Joaquim Bonifácio Siqueira. A data não é importante, a lei não é importante, mas o nome é importante, viu, pessoal? O nome de quem criou a bandeira. É composta por 8 listras horizontais alternadas nas cores verde e amarelo. O verde representa as matas, o amarelo representa as riquezas minerais. No canto superior esquerdo temos a representação do Cruzeiro do Sul, através do retângulo azul com 5 estrelas brancas. A constelação foi homenageada por ter inspirado 2 dos nomes antigos do Brasil, a Ilha de Vera Cruz e a Terra de Santa Cruz. Tranquilo? Agora eu acredito que o próximo slide aqui vai ser sobre a história de Goiatuba. Isso mesmo. Já que a gente analisou as bandeiras e o brasão de Goiás, vamos analisar agora de Goiatuba, que é o nosso município, é importantíssimo. A bandeira do município de Goiatuba foi instituída pela resolução número 53 da Câmara Municipal aqui da cidade, com o assentimento do Poder Executivo, em 12 de janeiro de 1970. A bandeira tem as seguintes classificações, ou as seguintes características: forma retangular com a cor azul, retratando o nosso céu, esse azulão aqui, né? No centro, uma circunferência em vermelho, simbolizando o dinamismo, né, calor humano e a união do nosso povo, que remete ao nome Goiatuba, né, onde Goiás se faz grande, ou terra de muitos povos e tal, vindo do Tupi, né? No interior da circunferência, como sustentáculo, uma faixa em amarelo com debrum azul, dobrada em curvas, trazendo a data que o distrito elevou-se ao município. Data importantíssima, 21 de janeiro de 1931, aniversário da cidade. 2 cachos de arroz em verde, amarelo, dedobrados de azul, caracterizando nossa principal riqueza entre eles, né? Também em amarelo, uma coroa com desenho de 3 pedras, sendo uma amarela, uma vermelha e outra azul, traduzindo a posição de Goiatuba. Beleza? Então aqui nós temos
A posição de Goiatuba eu falei lá naquela outra aula, viu, pessoal? Até mostrei no mapa lá, porque dessas três pedras, né? Agora vamos falar sobre o brasão. O brasão não tem nem muito, na verdade, né, pessoal, que se falar, porque todas as explicações é aquilo que a gente explicou a partir daqui, ó, a partir da circunferência em vermelho. A única coisa que muda da bandeira para o brasão é esse retângulo azul, tranquilo? Tanto que lá no site da prefeitura está escrito que o brasão é um distintivo, um emblema do município, é usado para autenticar os documentos do governo municipal. Por que que eles só colocaram isso no site da cidade? Porque aqui já está explicando o que tem dentro do brasão. Tranquilo? Tá nossas riquezas, a localização, tá aqui as faixas falando de o dia da emancipação e tal. Sobre a escolha do nome, né, pessoal? Aquela parte lá do gabinete, beleza? Sabe-se que ele foi escolhido, no caso o nome, né, de Goiatuba, o nome Goiatuba, melhor dizendo, por um andarilho natural de Porangatu, Minas Gerais, porém de descendência italiana. Nome Gabinati. Tem esse nome aí esquisito, né? Manuel Gabinati Expósito Expositel, que a gente vai chamar só de Gabinati. Gabinati não se conformava com o nome Bananeiras, que é o nosso antigo nome, né? O segundo nome, na verdade. O primeiro nome foi é, Arraial, Arraial das Bananeiras de São Sebastião, depois São Sebastião das Bananeiras e Bananeiras, e agora Goiatuba. Para ele, o povoado deveria ter o nome que espelhasse a dimensão futura da cidade. E Goiatuba, no, que segundo as versões mais aceitas, significa Goiás Grande, ou onde Goiás é grande, era, segundo o Gabinati, a denominação aceitável, beleza? A junção do termo tupi, guiá, que quer dizer indivíduo igual, semelhante ou da mesma raça, e a palavra tuba, que quer dizer grande, muito cheio, muita coisa. Gabinati sempre que aqui retornava insistia na mudança do nome, afirmando que aqui não pode mais chamar Bananeiras, tem que ser Goiatuba, ou seja, onde Goiás se faz grande. Nada traduzia melhor a cidade que o próprio e curioso significado etimológico da palavra Goiatuba, do tupi, né? Muitos indivíduos da mesma raça, ou poeticamente, como queria Garibaldi, onde Goiás se faz grande, beleza? Então, o nosso nome, pessoal, o nome do nosso município, ele tem toda uma tradição poética aí, vinda do tupi. Eu não sei se é porque eu estudo história, mas eu fico sempre impressionado com essa escolha do nome, né? Goiatuba, ela tem uma capacidade de se desenvolver muito grande. Goiatuba, ela teve um problema político. Eu não estava em Goiás na época, mas eu lembro que ali 2013, 2014, 15, 16, até 16, Goiatuba passou por uma crise política de 4 anos de entra e sai de prefeito muito grande, né? Tanto que na época a gente chegou a perder o título de Princesinha do Sul, entre outras coisas. Então isso é muito triste para a cidade, mas Goiatuba ela tem todo um sentido aí para ter esse nome. Tranquilo, pessoal? Hoje é o dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Estou aqui preparando a minha aula, né? No Classroom. Aí fiz aqui o título, as instruções, aí adicionei o vídeo. Aí quando eu vou adicionar o arquivo com a atividade, fazer o upload aqui, upload, como é que fala essa palavrinha? Não vai, aparece assim lá, cancelar, abre um quadrinho escrito cancelar. O que que aconteceu? Porque assim, sempre deu certo, agora o negócio não tá funcionando. A professora, isso aí nunca apareceu para mim, não. A senhora acha que não. Deu uma travada aqui, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos continuar.
Agora, ainda falando sobre o município de Goiatuba, vamos falar sobre a fundação e o povoamento. Esse slide, na verdade, tinha que ter sido antes, né? Coloquei depois, mas tá bom. O povoamento da localidade, no caso do município de Goiatuba, teve início por volta de 1860, com a penetração de antigos bandeirantes vindos de São Paulo. Então, foram os paulistas que nos descobriram. Acredite-se que foi a expedição de Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Em 1900, o povoado foi levado a distrito e obteve sua autonomia como município pelo decreto de 627, do dia 21 de janeiro de 1931. Em 1938, por força do decreto de lei estadual de número 1233, o município passou a ser chamado Goiatuba. É importante salientar que, como nós já tivemos até o nome, né, o nosso povoado de São Sebastião das Bananeiras surgiu em volta de hoje, chamada Paróquia Matriz de São Sebastião. No dia 21 é feriado aniversário da cidade, mas no dia 20 também é ponto facultativo de feriado, por conta do padroeiro da cidade, que é São Sebastião das Bananeiras. Emancipação. Em 1931, ainda sobre o nome de Bananeiras, aos 21 de janeiro, o decreto municipal de número 627, sei que eu tenho dificuldade de ler número, né? Elevou Bananeiras à categoria de município. Então, a gente deixa de ser parte de Morrinhos. A gente era um bairro lá de Morrinhos, beleza? 7 anos depois, acatada a sugestão de Gabinati, o município passou a ser chamado de Goiatuba, onde Goiás se faz grande. Aí agora nós vamos para a parte das atualidades. Essa parte é bacana, beleza? Primeira atualidade, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre 2020 e 2021, que é quase que um ano só, né? Primeira atualidade, desemprego recorde em 2020, por conta da pandemia, né? No ano de 2020, o Brasil bateu o recorde de desemprego em 30 anos. Conforme explica o professor Alex, a taxa de desemprego chegou a 14,3% da população economicamente ativa aqui de Goiás. Aqui do Brasil, né? Em outras palavras, isso representa 14 milhões de desempregados. Tranquilo, pessoal? Olha a que ponto chegamos, né? 14 milhões de desempregados, levando em consideração a população economicamente ativa, ou seja, dos 18 até a aposentadoria. E a gente sabe que não é assim, tem muita gente ainda antes dos 18 que já começa a trabalhar e tem gente depois da aposentadoria que continua trabalhando, porque a aposentadoria no Brasil não serve para muita coisa, né? Se você for um trabalhador normal, que vai receber um salário mínimo. Um salário mínimo não consegue, né? Dessa forma, essa taxa de desemprego é 2 vezes maior do que a de 2013 e 2014. Portanto, isso demonstra o quanto a situação do desemprego no Brasil aumentou nos últimos anos. Outra atualidade, crise econômica brasileira. A crise econômica brasileira começou em 2014, beleza? Desde 2014 a gente vem aumentando essa crise. Neste ano, o Brasil cresceu apenas 0,5%. Em 2015, houve uma queda da atividade econômica de 3,5%. Já em 2016, a queda foi de 3,6%. A gente tem que lembrar que em 2014 a gente teve, né, um momento ruim, um momento ruim assim, politicamente falando, né? Por conta do impeachment, né, da presidente. E desde então o Brasil ele continuou se mantendo aí em queda, tranquilo? Eu não estou aqui defendendo a presidente ou quem assumiu, não. Eu estou falando que foi um momento ruim para a economia do Brasil, porque a política ela influencia diretamente na economia, tranquilo? Contudo, nos anos de 2017 e 2018, o Brasil voltou a crescer, embora apenas 1,1%. Igualmente, em 2019, o rendimento foi tão ruim quanto. Ou seja, o desemprego é alto porque o nível de atividade econômica está em baixa desde 2014. Então, a gente está colhendo alguns frutos aí, né? E o governo não está conseguindo fazer essa recuperação, ainda mais agora com a crise
do novo coronavírus, que ele acaba gerando uma nova crise econômica. Pandemia do coronavírus, né, do Covid-19. De antemão, a necessidade do isolamento social devido ao coronavírus afetou uma série de atividades econômicas diretamente. Nesse sentido, essa afetação também faz com que o nível de atividade econômica caia. De acordo com o especialista, a relação entre atividade econômica e desemprego é inversamente proporcional. Ou seja, quando a queda da atividade econômica, o nível de desemprego cresce, beleza? Se a atividade econômica cai, o nível de desemprego vai crescer, beleza? Então, é sempre inversamente proporcional. Se o nível de desemprego cresce, a crise econômica cai. Tranquilo? Falta de capacidade de investimento do governo devido ao teto de gastos. O governo não pôde romper o teto de gasto por um prazo, não pode, né, romper o teto de gasto por um prazo de 20 anos, porque já foi incluído na Constituição. O governo ele precisa fazer uma recuperação fiscal. O Brasil ele tem muita dívida com o Banco Mundial e com outros países. Como resultado, com a atividade econômica em queda, sem a possibilidade do governo expandir os seus investimentos, o nível de demanda da economia cai. Consequentemente, o emprego é impactado de imediato. Ponto, parêntese, imprima, cola na porta da geladeira para vocês não esquecerem. Não coloquei nesse slide, mas o Brasil aqui em 2021 ele passou por uma crise aí, quase que os aposentados ficam até sem 13º, por conta de que o governo não estava conseguindo aprovar o seu plano diretor de economia, beleza? O plano econômico do Brasil. Mas conseguiu aprovar no final do mês passado, início desse mês. Agora a atualidade, queimada do Pantanal, né? Vocês devem ter ficado sabendo sobre isso, beleza? Vamos ver o que aconteceu então. Primeiramente, o Pantanal é uma imensa área de biodiversidade compartilhada com outros países. Apesar disso, 2,3, 2/3, melhor dizendo, né, do bioma está em território brasileiro, região ali do Mato Grosso do Sul, parte da Amazonas, Acre. Por isso, o assunto tem grande chance de aparecer nas provas de atualidade para o concurso de 2021. Em 2020, ocorreu uma queimada de 20% do bioma do Pantanal. Olha a quantidade de coisa que queimou, né, pessoal? As causas estão relacionadas à ordem natural e à ação humana. A princípio, no território no período de outono e inverno, em países de clima tropical como o Brasil, o clima fica muito, muito seco. Como resultado, a umidade relativa do ar cai, logo podem acontecer incêndios por causas naturais, por exemplo, quedas de raio. Aqui em Goiatuba também a gente já presenciou em 2019 uma queimada muito grande que teve na usina Goiasa, né? Quase que perde o controle lá na usina Goiasa. Mas conseguiram controlar antes de chegar o fogo nos tanques de álcool lá propriamente da indústria da Goiás, beleza? Só um parênteses para vocês. No entanto, o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais diz de maneira muito clara que a quase totalidade dos incêndios não é criada sob o ponto de vista natural. Em outras palavras, a maioria dos incêndios é criminoso ou por ação humana. Talvez não por intenção, mas uma bituca de cigarro que joga e vocês sabem que no mato seco logo espalha. Ou seja, são agropecuaristas que colocam fogo em suas áreas para poder abrir espaço para a agricultura e a agropecuária, também pode acontecer, né, pessoal? Por consequência, o fogo não respeita limite de propriedade. Como resultado, ele se espalha por uma área muito maior do que aquela que seria desejável. A expansão da fronteira... Peraí, que está travando aqui. Isso. A expansão da fronteira agropecuária de maneira predatória, somando ao fato do governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro desmobilizou a atuação do IBAMA no Instituto Chico Mendes e da FUNAI, fez com que o Brasil pudesse ou perdesse parte
da capacidade de combate a incêndios, justifica o professor de atualidades, né? Um professor de atualidades da UNB, beleza? Então vamos lá, seguir. Eleição dos Estados Unidos, essa aqui tem o slide aí, mas vou falar para vocês sem olhar aqui no slide para ficar mais fácil. Esse slide ficou muito clarinho as letras e fica ruim de ler, né? Nós tínhamos o presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, presidente altamente polêmico, né? Propôs aí construção de muro entre a fronteira dos Estados Unidos e México. Ele tinha umas falas um tanto quanto extremistas, algumas até cunhadas como racistas, preconceituosas, de extrema direita. Tudo que é extremo é ruim, né, pessoal? Então ele era de extrema direita. E quando teve as eleições, ele não queria por nada entregar o poder para quem tinha ganhado, que era o Biden, né? E então teve toda uma invasão do Capitólio. Os apoiadores do Trump não queriam deixar as eleições continuarem. Trump falou que estava tendo o golpe, pediu recontagem de votos. A Suprema Corte dos Estados Unidos teve que intervir até que Biden conseguiu assumir. Por que eu coloquei eleição dos Estados Unidos se a gente está no Brasil? Porque o Bolsonaro ele não quis, e até hoje ele sofre uma pressão para realmente declarar apoio novamente aos Estados Unidos. Ele queria que o Trump continuasse. E porque Trump era um dos apoiadores do Bolsonaro e Bolsonaro do Trump e vice-versa. Então aconteceu todo esse away, né? Ou como diria aí agora os telespectadores de Big Brother e fãs do Gil, toda essa cachorrada dentro dos Estados Unidos. Mas Biden venceu com grande maioria de votos aí nos estados dos Estados Unidos e conseguiu aí assumir. Agora em 2021, que tudo aconteceu em 2020, transição para 2021. Mas vamos ver o que aconteceu esse ano mesmo, né? Ou o que está agendado aí para acontecer. Taxa de desemprego recorde, novamente, 14 milhões de brasileiros desempregados, fora os que desistiram de procurar uma vaga remunerada e se tornaram autônomos, né? Então não conta. Aqui em Goiatuba, vocês podem ver, é só abrir o Facebook e dar uma olhada nos grupos de compra e venda, quantas pessoas estão investindo em fazer doces, bolos, salgados, entre outras coisas. Porque não consegue arrumar emprego, então vão voltar aí para a economia autônoma, beleza? Queda da renda e da demanda agregada. O PIB do Brasil caiu, o IDH do Brasil caiu. Demora do mundo para a recuperação das consequências da pandemia, principalmente aqui no Brasil, que as vacinas estão altamente atrasadas, está tendo a CPI, né, sobre a vacina do Ministério da Saúde Nacional. Falta de um cronograma, né? Hoje a gente tem o cronograma, mas ainda está muito instável. Por exemplo, nosso professor, a gente não sabe se a gente vai vacinar esse mês, se não vai vacinar. O Caiado fala que a gente vai, o Ministério Nacional fala que não. Demora para conseguir a vacina para toda a população e para que a atividade econômica comece a fluir novamente. Quanto mais demorar a vacina, mais lockdown vai ter, mais o comércio vai sofrer, mais desemprego vai ter e Deus há de nos proteger. Número alto de mortos e contaminados no final de 2020 e início de 2021. O Brasil bateu a casa aí de 400 mil mortos e mais, e está só crescendo. Perdemos aí alguns dias atrás, foi domingo, não, terça-feira. Terça-feira perdemos aí que gerou até uma comoção nacional, que foi o autor e humorista, o grande Paulo Gustavo, beleza? População mais pobre, desesperada, desamparada, melhor dizendo, sem o auxílio emergencial. Está voltando o auxílio emergencial, acho que começou a pagar, mas começou a pagar em abril, mas ainda está muito instável e teve uma queda, né? Eu acho que era R$600, agora está 350, 400, alguma coisa do tipo. Agora vamos falar também sobre os sítios arqueológicos, né? Sobre os sítios arqueológicos aqui de Goiás. Coloquei só essa falinha, porque isso aqui acredito que nem vai cair, mas só a título de conhecimento.
Os sítios arqueológicos de Bisnau e da Lapa da Pedra, em Formosa, não são apenas locais destinados do ecoturismo, mas importantes fontes de pesquisas científicas para a compreensão da civilização habitantes da região nos patrimônios, beleza? Esses aqui são os dois sítios mais famosos e importantes e pesquisados de Goiás. Bisnau e Lapa da Pedra, beleza? Pessoal, eu falei também que eu daria algumas dicas, né, para vocês na área aí de conhecimento gerais. Deixa eu só voltar aqui. Não, beleza. Quando vocês forem fazer a prova, pessoal, de conhecimentos gerais, leiam todas as questões antes de tomar uma decisão, porque uma questão pode ajudar a responder a outra, tranquilo? Principalmente se cair questões de atualidade. Quando forem estudar e revisar, vocês têm aí junho, agora todo o mês de maio, né? Tem junho e julho ainda para estudar, né? Estudem com calma, principalmente os nomes, por exemplo, de quem compôs o hino de Goiatuba, quem criou os símbolos de Goiás, as datas mais importantes de emancipação, porquê do nome, essas coisinhas é importante demais vocês estudarem. Não precisa ficar preso a número de decreto, essas coisas não, mais nomes, datas importantes, isso aí é bacana vocês estudarem, vocês terem noção, tranquilo? Não deixem isso passar em branco. Não deixem para estudar em cima da hora, vão estudando com calma, nossa mente, ela vai acumulando memórias, por isso que é importante revisar, porém, ela não consegue, por exemplo, você falar, não, amanhã é a prova do concurso, então eu vou passar hoje inteirinho estudando. Não, não vai adiantar, você vai acabar esquecendo, sua mente vai estar cansada e não vai conseguir acessar a sua memória. Então, vai estudando com calma, vai fazendo anotações, mapas mentais, é muito importante. Conhecimentos gerais é bacana, é fácil de se fazer, beleza? Conhecimentos específicos demanda um pouquinho mais de conhecimento, mas também é bem fácil de fazer. O que mais que eu posso dar de dicas para vocês? As provas costumam ser de 5 alternativas, 5 ou 4 alternativas. Sempre vai ter uma questão que você vai falar, essa aqui eu tenho certeza que não é, então você vai isolar ela e vai sobrar as outras questões. Se for 5 questões, vai sobrar 4, né? Sempre vai ter essa questão aqui que já eliminou, não tem nada a ver, vai ser uma questão impossível. Vai sobrar uma questão mais ou menos, mas você vai ler ela com calma também e vai eliminar. Aí vai sobrar 3 questões. 2 distratores e 1 descritor. Descritor é a resposta certa. Distrator é aquilo que parece ser certo, mas por uma coisinha, uma palavrinha, um símbolozinho, um númerozinho, vai ser o errado. Então, vocês tomem cuidado com esses 2 distritores. É importante vocês lerem com calma. Se a questão tiver texto, em conhecimentos gerais costuma ter, não leia o texto diretamente. Lê primeiro o enunciado da questão, dá uma olhada nas alternativas, depois vai lá no texto procurar a resposta. Deixa eu ver o que mais que eu posso dar de dica para vocês. Tenham calma, tenham confiança. Vocês investiram no conhecimento de vocês, então tenho certeza que vocês vão conseguir ter sucesso. Isso aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Então tenham calma. Estudem conhecimentos gerais o mais rápido possível que vocês puderem antes da prova, nesses meses que antecedem a prova, e depois vão focar nas coisas que caem, que tem um pouco de dificuldade, que as pessoas costumam ter um pouco de dificuldade, eu falo por mim. Então vamos focar aí em português, em matemática, porque isso sim vai ser onde vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade, porque são questões mais objetivas, mais tensas de se fazer. Confiem em vocês, e como eu digo para os meus alunos, né? Façam o melhor de vocês nas condições que vocês têm, enquanto vocês não têm condições melhores para fazer melhor ainda, tranquilo? Com a aula de hoje, a gente acabou falando tudo sobre os conhecimentos gerais, né? Algumas coisas dentro de outras, não totalmente específicas, mas a gente conseguiu falar tudo. Eu acredito que não vai cair muita atualidade, pode ser que vai cair aquelas atualidades que eu falei para vocês na primeira aula. Goiás foi o primeiro de crescimento de produção de soja, Goiás foi o primeiro de crescimento no IDEB da educação.
Então, Goiás ele tem um crescimento econômico maior do que os outros estados nesse ano de 2020 e 2021. Eu acho que vai ser mais essas questões assim. Não vai cair muita atualidade do Brasil em si, não. Talvez o desastre do Pantanal caia. Agora, sobre o nome de Goiatuba, é certeza que vai cair. Datas importantes de Goiatuba, isso aí é certeza. No caso, é a data da emancipação, né? Sobre os bandeirantes, talvez caiam só de qual região que eles vieram. No caso, vocês vão saber que foi de São Paulo, né? Foram os paulistas. Talvez caia alguma coisa sobre Goiás Velho e a construção de Goiânia. Então, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero que vocês façam o voto que vocês saiam bem do concurso e que sejam os nossos próximos concursados, funcionários públicos, para honrar o funcionarismo público, beleza? Pensar bem nos faz bem e sempre continuaremos a nos esforçar para garantir a nossa aprovação. Até mais, pessoal. Qualquer dúvida, viu? Vocês podem ir deixando aí que eu vou respondendo também depois nos comentários.